Se não for, imagina que seja desvalorização. No conflito de desvalorização, normalmente ele vai encher de questões emocionais que vão fazendo com que ele fique com aquela densidade, mas vai ter uma hora que exploda, tá? Então, independente de qual seja o conflito do seu paciente, você, terapeuta, tem que conseguir encontrar a identificação desse conflito emocional. Tem que conseguir ajudar o seu paciente a perceber quando começou essa raiva. É a pergunta número 1 que eu quero que você faça hoje para o seu paciente. Deixa eu colocar aqui. Quando começou essa raiva? Ou seja, a partir de quando que você sentiu que o seu corpo começou a ficar mais estressado? A partir de quando que você sentiu que o seu corpo começou a desenvolver mais cortisol, mais estresse, que você ficou, sabe, mais colérica? Quando que isso aconteceu? Né? E o que isso estava envolvido? Depois da gente perguntar quando que isso aconteceu, quem estava envolvido nessa situação? Quem estava envolvido nessa situação? É a pergunta que a gente tem que fazer de seguida, tá? Então, quando começou essa raiva e depois quem estava envolvido nessa situação. E vocês vão perceber uma coisa, nessas perguntas simples, quando você perguntar quem estava envolvido nesta situação, o seu paciente vai demonstrar que ele ainda hoje ele não se sente bem à beira dessa pessoa. Por quê? Porque ela guardou essa marca emocional. Ela pode ter virado uma âncora de imagem, inclusive, para ela. Quando eu olho para essa pessoa, eu fico extremamente estressada, tá bom? Então, isso é um ponto importante. Então, quando a gente está falando sobre encontrar, identificar o conflito emocional do paciente, a gente precisa conseguir compreender o que está acontecendo com aquele paciente naquele momento. O segundo passo que nós precisamos é entender como criar um desbloqueio emocional dele, porque se aquilo está acontecendo, como que eu vou ajudar o meu paciente a sair dessa situação? Encontrar uma forma de desbloqueá-lo emocionalmente, de fazer com que as coisas que estão afetando ele possam desafetar, possam ser menores, ter menos impacto nele. E aí a gente tem algumas coisas para a gente entender. Quando um paciente entra num conflito emocional, isso afeta os 3 níveis dele. Eu estou sempre falando isso e eu quero que vocês decorem muito isso. E eu sempre pego aqui para vocês os 3 pilares, aqui, ó, para vocês entenderem. Então, eu ativo o lado emocional do meu paciente, porque é um conflito emocional que a gente acabou de falar, se ele está se sentindo desprotegido, se ele está se sentindo impotente, se ele está sentindo que algo está acontecendo que está trazendo para ele desvalorização, que ele está perdendo alguma coisa, que ele está sentindo em estado de sobrevivência, isso vai afetar o emocional dele. Assim que o emocional dele é afetado a partir do trauma, do exercício do trauma, vai desenvolver um foco de Hammer, ou seja, na mente dele vai criar uma resposta neural. E essa mente dele vai ter essa resposta neural ativa. Então, é a partir da resposta neural que o seu paciente criou que vai criar estímulos físicos para o seu paciente. As respostas físicas, que ele vai ter dor no estômago, por exemplo, e aí o estômago dele vai começar a trazer para ele esse sentimento de impotência, de desvalorização de si mesmo, a ruminação do conflito, ou vai criar para ele uma questão asmática, se é sobrevivência, ele vai desenvolver sinusites, rinites, o tempo todo vai estar em constante problemas relacionados aos broncos ou aos alvéolos pulmonares, com pneumonias, mesmo se for uma questão territorial. Então, tudo isso vai ser a forma que o corpo dele vai desenvolver essa conexão. Então, nós precisamos estabelecer esse triângulo, aonde nós temos o emocional do paciente, nós temos o mental do paciente, nós temos o físico do paciente. Quando nós falamos de desbloquear emocionalmente o paciente, nós não podemos ter uma técnica que só vai atuar no mental. Porque se só atuar aqui, não vai adiantar para o paciente. Você vai demorar mais para ter resultados. Por quê? Ou o que está acontecendo é o lugar, é o próprio lugar que está te trazendo esse conflito. Lembrando que o Dr. Hammer sempre fala que num conflito emocional, imagina que essa pessoa ela estava convivendo com um ambiente que tem um certo tipo de cheiro, um cheiro de bolor, por exemplo. Imagina que no escritório dele tem um cheiro de bolor. Se ele tiver uma crise, uma briga, uma discussão naquele ambiente de bolor e ele desenvolver um gatilho, uma âncora de imagem, um trilho emocional relacionado ao cheiro, ele vai desenvolver alergia ao bolor, a essa umidade relacionada ao conflito que ele viveu, porque foi isso que ele guardou. Então é importante a gente conseguir compreender se é o espaço ou se é uma pessoa que está trazendo para ele esse sentimento de sobrevivência.